Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Prefeitura intensifica fiscalização de bebidas adulteradas em Ribeirão Preto. Homem em situação de rua é morto pela PM. Câmara/MP que taxava apostas e investimentos. Teatro Pedro II completa 95 anos. Revide. A Prefeitura de Ribeirão Preto intensificou a fiscalização da vigilância sanitária em bares, adegas e distribuidoras após o aumento de casos de intoxicação por metanol no estado. Até agora, 21 estabelecimentos foram inspecionados e 10 autuados por comercializar bebidas sem registro. Ao todo foram interditados 197 litros de cachaça, 8 garrafas de vodka, 12 de licor e além da apreensão de tequila, conhaque e outras bebidas. A Secretaria Municipal da Saúde orienta que consumidores evitem produtos de procedência duvidosa e fiquem atentos a lacres, rótulos e selos fiscais. Sintomas como náuseas, dor abdominal, alterações visuais e confusão mental exigem atendimento médico imediato. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto descartou nesta semana intoxicação por metanol em 2 pacientes internados após suspeita de consumo de bebida adulterada. A morte de uma pessoa em Cajuru também foi descartada, enquanto outro óbito segue em investigação. Caso semelhante em Barrinha já havia sido rejeitado no início do mês. Bom, Murilo, eu acho que essa é a bola da vez, né? E uma coisa que já está impactando nos bares e restaurantes é a queda na venda de bebidas, né? Quando você não tem o Estado regulando de maneira eficiente aí a maneira como as pessoas consomem bebida, comida ou qualquer outro. A gente viu recentemente a história do queijo, né? Também foi outro assunto aí. Então a gente está o tempo inteiro com alguma demanda aí que sempre é da forma como que as pessoas conseguem vender coisa estragada, vender coisa adulterada. É impressionante isso, né? O caso é bastante grave, né? Porque já são 3 pessoas mortas e centenas de casos em todo o país, né? E a gente fica todo mundo abismado com o tamanho da indústria da falsificação no Brasil, né? Então, assim, é falsificação de bebida, é falsificação de combustível, né? Tem várias indústrias do crime organizado por trás dessas organizações e também a questão, né, que passa pela sonegação fiscal. Para os comerciantes, né, é uma situação muito preocupante, né, porque até o promotor da cidade aqui, do consumidor, o Carlos César Barbosa, deu uma entrevista, né, alertando que os comerciantes são responsáveis, né, pela bebida. Quer dizer, não adianta a pessoa querer alegar que comprou uma bebida enganada, que não sabia que ela era falsificada, né, a partir do momento que o comércio, os bares, os restaurantes servirem esse produto adulterado, eles assumem junto, né, o risco das consequências, que, como a gente viu aí, é bastante sério, né, com pessoas morrendo e outras com sequelas graves, né. E aí aconteceu essa onda de fiscalizações aí, né, e que o Estado, né, as prefeituras, né, todo mundo agora acho que deve ter isso como uma prioridade, né, fazer a fiscalização, né, nesses setores, principalmente, né, aqueles que envolvem aí a questão dos alimentos e das bebidas. E que as pessoas, que eu acho que é bem isso, né, quando você vende uma bebida no bar, você é responsável por isso, e quando você compra, você sabe de quem você está comprando, né? Então, acho que também as associações aí de bares e restaurantes têm que fazer também um trabalho conjunto aí do comerciante entender que é muita burrice, né? Vender um treco estragado, comprar mais barato, adulterado e correr o risco de ter uma demanda aí que vai ficar pro resto da vida dele, né? Revide. Um homem em situação de rua morreu após ser baleado por um policial militar durante uma abordagem no centro de Ribeirão Preto no último domingo. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial
e está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais. Segundo a PM, o homem apresentava comportamento alterado e tentou fugir ao perceber a viatura. Durante a abordagem, teria agredido um policial e resistido, mesmo após ser atingido por uma arma de condução elétrica. Na luta corporal, uma arma caiu no chão e um disparo atingiu a vítima no tórax. O SAMU constatou a morte no local. A Polícia Civil apreendeu as armas envolvidas e acionou a perícia. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, 12ª Subseção de Ribeirão Preto, afirmou estar acompanhando o caso e reforçou o compromisso com os direitos humanos. Já a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo declarou que os agentes foram agredidos e que o disparo ocorreu após um dos policiais ser desarmado. Este é o 10º caso de letalidade policial registrado na cidade em 2025. Acho que isso é preocupante, né? Quer dizer, a pergunta é, e as câmeras na roupa dos policiais? Estava desligada? Não estava ligada? Não estavam com câmeras? Uma parte da polícia ainda não tem, né? As câmeras estão mais na capital. Mas independente da questão, né, da ocorrência em si, né, que é uma ocorrência policial aí, que tem essas versões e que tem que ser investigada pela polícia, o que sobra volta é o antigo problema, né, insolúvel da população de rua no centro, que fica exposta a uma série de situações, né, e essas pessoas até mesmo ficam com seus estados alterados em função da fome, em função da precariedade da vida que leva, né. E esse é um problema, né? Esse é um problema grave que Ribeirão tem e todas as cidades brasileiras têm, né? O que fazer e como tratar essas pessoas para que elas não estejam na rua e a gente não tenha um desfecho, né, trágico como esse aí, que poderão vir outros, né? Às vezes podem nem ser tão fatais, mas a gente tem notícias, né, de casos de violência, tanto praticado por moradores de rua quanto sofrido por moradores de rua, né? Então, assim, é uma população de uma grande cidade, de um país que, né, então aí a gente está publicando nessa edição, né, da Revide impressa, uma entrevista com uma pesquisadora da USP que é especialista nisso, né, no atendimento das pessoas de rua. E aí, para começo de conversa, não se sabe nem quantas pessoas existem morando na rua. Teve uma estimativa aí de 1.700 pessoas, mas é um dado antigo, defasado e que pode ser muito maior. Revide. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a retirada da pauta da medida provisória 1303/2025, que previa a taxação de rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas para compensar a revogação de um decreto de aumento do IOF. O pedido apresentado pela oposição teve 251 votos favoráveis e 193 contrários. Sem votação, a MP perdeu validade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a decisão, afirmou que houve diálogo e concessões do governo. O relator Carlos Aratini, do PT, disse que o texto havia sido construído para obter consenso. A MP previa arrecadar até 21 bilhões em 2026, com taxação de bancos bilionários e plataformas de apostas. Lideranças governistas como Lindenberg Farias classificaram a retirada como sabotagem política, atribuindo a articulação a partidos do Centrão e ao governador Tarcísio de Freitas. A oposição, representada por Mendonça Filho, chamou a MP de medida da mentira. Com a derrota, o governo deve bloquear despesas em 2025 e pode perder cerca de 35 bilhões de reais em arrecadação em 2026. Murilo, tirando aí a questão política, né, que agora vai ser essa guerra de tirar o máximo possível de dinheiro do governo por conta da eleição do ano que vem, então a oposição está aí fazendo seu papel, o fato é que é o seguinte, taxar banco e plataforma de aposta é o mínimo que esses caras, que esses deputados deveriam estar preocupados, né? Mas o lobby é tão violento desse setor que não passa, esses caras não querem pagar impostos. Eles já passaram essas apostas, essas bets, passaram aí 5, 6 anos ganhando dinheiro à custa das pessoas, do sonho das pessoas de quererem enriquecer com dinheiro fácil, dinheiro de jogo. E aí quando eles foram taxados, eles querem ser taxados em 6%. É uma coisa absurda, um negócio absurdo. Aí conseguiram taxar, acho que em 12%, e eles estão tentando chegar a 18%. A 18%, né? Essa era a proposta. E é absurdo, né? Porque
Aí a gente vê assim, só para fazer uma analogia, né, do que você está falando. Uma empresa normalmente paga de ICM 17,5%, 18%, que é, por exemplo, né, o imposto do álcool, dos combustíveis, da cadeia do agronegócio, que é uma cadeia que a gente sabe trabalhosa, começa no campo, colhe, faz o álcool. Aí quando chega lá, né, o álcool, os combustíveis tem uma tributação, às vezes até sofre alguma isenção periódica e tal, mas é em torno de 18%, que é a alíquota base do ICMS para vários produtos agrícolas, né? As BETs estavam com 12% e a proposta era para 18%, né? Tinha que pagar 35%. Pois é, mas aí entrou as BETs, que hoje já patrocinam todos os clubes de futebol do Brasil, estão no coração de todos os torcedores brasileiros, também patrocinam vários deputados, né? Assim como bancos também, óbvio, também patrocinam deputados. E aí os desses deputados foram lá e falaram, não vamos taxar nem bancos e nem bets, né? E aí o que você fica vendo, os deputados, senador andando em jatinho de dono de bet, né? É absurdo um treco desse, né? Esse é o Brasil. Falta de vergonha. Revide. O Teatro Pedro II celebrou seus 95 anos na última quarta-feira, com uma programação gratuita e aberta ao público. A cerimônia oficial, pela manhã, reuniu autoridades e convidados e contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, reafirmando o teatro como um dos principais símbolos culturais da cidade. Durante a tarde, visitantes puderam conferir a instalação imersiva da artista Flávia Junqueira, que transformou o interior do espaço em um ambiente lúdico e poético. À noite, o palco recebeu o projeto Starlight Concert, com repertório de clássicos do rock à luz de velas. Ingressos gratuitos foram distribuídos e esgotaram rapidamente. Inaugurado em 1930 e tombado como patrimônio cultural, o Teatro Pedro II é o terceiro maior teatro de ópera do Brasil, reconhecido por sua relevância histórica e artística, e segue como um símbolo da cultura de Ribeirão Preto e uma referência nacional. Aliás, Murilo, nós já fizemos vários livros, né, sobre o teatro, a história do Teatro Pedro II, e agora, mais recentemente, a gente reeditou um livro que nós tínhamos feito em 2010. E aí a gente reeditou esse livro e o Maurílio Biagi e o Chaim patrocinaram uma quantidade de exemplares e foi doado para a Fundação Pedro II. Então tem disponibilizado aí para quem quiser. Acho que a história, eu não sei, eles devem fazer alguma coisa, a ideia era fazer agora nesses 95 anos do teatro. Então tá aí também uma contribuição nossa, né? E estamos sempre falando do teatro em tudo que a gente faz, no que diz respeito ao patrimônio histórico, ao maior patrimônio cultural, ao centro de Ribeirão, né? A gente sempre tem feito um trabalho bem consistente no sentido de valorizar aquele lugar, né? Sim, o teatro ele tem, né, uma importância muito grande. A gente tem falado muito da catedral, depois, né, o teatro está ali junto, né? E é um espaço que os principais artistas do Brasil, todos eles gostam e vêm se apresentar em Ribeirão Preto. Ele tem uma atividade cultural muito intensa, seja de grandes espetáculos, seja de espetáculos para os artistas locais. Enfim, o teatro é um patrimônio, né, da cidade e está completando 95 anos, né? É muito tempo, né? Faltam apenas 5 anos para ele completar 100, né? E é sempre uma atração turística que a cidade tem, né? São poucas as cidades do Brasil que tem um teatro, né, desse tamanho, dessa envergadura, né, que é aí realmente um patrimônio dos ribeirão-pretanos. Revide. E agora a Silvia Pereira vai nos contar os principais destaques da Revide dessa semana, que circula na versão impressa. Olá, a edição desta semana da Revide destaca novo investimento na área de educação feito pelo professor, empresário e gestor Cláudio Romualdo, que acaba de inaugurar nova sede da Faculdade Metropolitana, ao lado do CEO da instituição, Antônio Steca. A edição também antecipa a celebração do Dia do Médico, em 18 de outubro, com matérias que homenageiam profissionais admirados em Ribeirão Preto por suas trajetórias e pela valorização do atendimento humanizado, entre outras reportagens sobre temas relevantes para Ribeirão Preto e região. Boa leitura! Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana a todos.
Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide.